Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e esse episódio está sendo publicado no dia 20 de fevereiro de 2019. No episódio de hoje eu trago uma entrevista feita no dia 26 de setembro do ano passado com Ivan Mizanzuki, criador do Projeto Humanos e também do Anticast. Para quem não conhece o Ivan, ele é designer, professor universitário, escritor e podcaster. E nós conversamos sobre sua carreira, sua rotina, storytelling e, inevitavelmente, sobre política, já que quando essa entrevista foi feita, faltavam apenas 11 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais. O pretexto para essa entrevista foi um trabalho universitário que eu tinha que fazer, mas eu já sabia que futuramente poderia virar um podcast. Na época, o Ivan, que é de Curitiba, ele veio dar uma palestra em Belo Horizonte. Eu entrei em contato com ele e nós marcamos essa entrevista no hotel que ele ficou. É por isso que em alguns momentos vocês vão ouvir músicas tocando, pessoas falando ou arrastando cadeiras, mas nada que atrapalhe realmente o conteúdo do episódio. Além disso, você deve ter visto aí que o episódio tem mais de 1 hora de duração, o que vai ser um ponto fora da curva nesse podcast. Mas isso aconteceu dessa vez porque a gente vai ter um extra lá no final. E antes de começar, eu queria fazer uma homenagem ao Ricardo Boechat, que morreu em um acidente no último dia 11 e que com certeza vai fazer uma grande falta ao cenário do jornalismo brasileiro. Sua relevância e personalidade eram muito fortes, tanto que o Ivan faz menção a ele 2 vezes nesse podcast, gravado meses atrás. Sem mais delongas, vamos aí para a entrevista. Queria pedir para você contar um pouco da sua adolescência, ou início ali de como você escolheu a sua área acadêmica, se já foi na adolescência, se foi uma coisa mais jovem ainda, assim. Não, isso aí aconteceu durante a faculdade mesmo, assim, né? Durante a adolescência, eu sempre gostei de muita coisa, assim, então... só que na adolescência eu sempre ia muito mal na escola. Então eu gostava de desenhar, gostava de... coisa de moleque, assim, futebol. Daí eu entrei... Daí eu tava para reprovar em física no primeiro ano do ensino médio. E daí meu pai contratou um professor particular, né? Assim, a gente tinha possibilidade para isso. Daí eu comecei a curtir física, assim, pra caramba. E daí, porque comecei a curtir física, eu achei que podia seguir esse caminho, né? Segundo ano do ensino médio foi super bem, era um dos melhores alunos de física. Daí, terceirão, decidi fazer física na faculdade, foi uma cagada absurda, assim. Que daí eu deixei de lado toda minha paixão por quadrinhos, por história, assim, tal, né? Eu gostava de ficção científica, daí achava que tinha uma relação aí, mas larguei daí tudo isso e fui tentar física, passei na Unicamp, na Federal. Unicamp passei a primeira fase, daí tipo, entraria na segunda, só que daí já tinha a Federal, que era lá do lado de casa, era mais fácil de ir lá direto. Daí passei na Federal e Federal do Paraná, fiz um semestre e disse não rola. Daí lembrei, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de desenhar, daí fui falar com alguns parentes, assim, que eu já trabalhava nessa área criativa, daí falaram de desenho, que seria melhor fazer design, porque daí poderia tanto trabalhar com a área artística quanto área de comunicação e tal. E daí eu fui fazer design, entrei em 2003 na faculdade de design da PUC do Paraná. E daí lá dentro, o que me motivou a entrar lá foi a questão de desenhar, de quadrinhos e tal. Lá dentro eu descobri que na verdade eu gostava mais de comunicação, teoria de comunicação, né, semiótica e essa área acadêmica, assim, tal. E gostava muito de escrever e ler, né? Então eu sempre gostei de áreas criativas em geral, né? Quando eu passei no vestibular de física, meu pai me deu uma guitarra, que era um sonho que eu tinha, daí comecei a tocar música, assim, daí tive banda, né? E música é uma coisa que eu tenho uma paixão até hoje, assim, tal, mas bem de amador. E assim, então tudo que envolvia criação, e principalmente criação e narrativa, assim, eu sempre gostei bastante. Então, daí já comecei a achar que a academia era um lugar interessante, porque eu podia ler e escrever e discutir bastante, que essa coisa eu sempre gostei de fazer. Daí cansei de design, fui fazer mestrado em ciência da religião, que era um outro tema que estava me interessando também, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na questão de pesquisa e tal, assim, foi legal porque deu uma boa base de filosofia, psicologia, sociologia, história e tal. Você já tinha uma formação religiosa na família, assim, ou era mais curiosidade acadêmica? Nada, cara, curiosidade. Assim, minha família é bem brasileira, tipo, católica não praticante e tal, assim. Minha mãe, que tinha um lance mais espiritual, assim, místico, mas bem leigo, assim, por assim dizer.
gostava de uma coisa ou outra, assim, teve fases da vida dela. Isso me influenciou um pouquinho, talvez, assim, porque o meu mestrado aí foi sobre Crowley, né, que é história do esoterismo ocidental. E daí depois terminei o mestrado, já estava dando aula como professor substituto na Universidade Estadual de Londrina, morando em Curitiba e estudando em São Paulo. Então era uma loucura, assim. Mas daí eu acabei larguei a Universidade Estadual de Londrina porque eu queria ficar em Curitiba mesmo, porque eu terminei o mestrado e tal, eu fiquei em Curitiba direto. Comecei a trabalhar como designer em gráficas e editoras, que sempre foi um ramo que eu gostei mais, não gostei de agências e tal. Daí entrei no doutorado na UTFPR, no programa de tecnologia, que é uma área multidisciplinar e que daí tinha lá uma área de pesquisa em design, então eu voltei para o design lá dentro. E 2011 também foi o ano que eu entrei na Unibrasil para dar aula, uma universidade lá em Curitiba, que é onde eu dou aula até hoje. No curso entrei na publicidade, mas fui para jornalismo e design. E também foi o ano que comecei o Anticast. Então juntou essas três coisas, meu doutorado, o Anticast e dar aula em Curitiba, né? 2011 foi o ano que se definiu tudo isso para mim. E daí me diz assim, lancei livro, né, fiz bastante podcast nesse meio tempo, assim, tal. E daí lá por 2015, quando eu lancei o Projeto Humanos, né, que foi um outro projeto meu, eu já comecei a ser chamado por jornalistas, assim, para dar palestra e tal. Já estava dando aula para jornalismo um tempo, assim, só que eu nunca me imaginei assim ser reconhecido como jornalista. Então daí as pessoas começaram a me chamar de jornalista, assim, cara, eu não sou jornalista. E isso me incomodava. Então daí eu fui lá e tirei o registro de jornalista só para ter, assim, e daí hoje eu me incomodo até hoje em chamar como jornalista. Eu deixo no Twitter lá como jornalista, mas eu não me acho jornalista. Acho que redação para mim seria um inferno participar, detesto isso. Eu gosto de fazer podcast, contar história e dar aula, é isso. Eu ia te perguntar justamente isso, como que um designer se torna um jornalista com maior credibilidade do que jornalistas de formação? Não, longe disso. Qual que é o... Inclusive eu sou muito xingado. Cara, eu não sei. Vai ser um diferencial aí, que alguma coisa, né, chama a atenção do público, porque a galera tá saturada de como o jornalismo vem sendo feito. Mas é que eu sou se eu for fazer uma leitura como jornalista, eu sou da mídia independente. Mídia independente geralmente tem aquela questão de mais proximidade e tal, né? Eu não tô em nenhum grande veículo, não tive formação clássica de jornalista para isso. Tenho uma visão, espero, minha autovisão de uma visão crítica para todos os lados, claro, sempre deixando claro minhas tendências políticas, enfim, mas tem a minha visão, inclusive critico o pessoal dos meus setores também por causa disso. Então eu acho que tem um encantamento aí do jornalismo independente, sabe? Que é uma coisa às vezes mais personalista, assim, enquanto que tem certos jornais grandes que não deixam nem o jornalista assinar a matéria, né? Então eu acho que isso vem mais disso, e daí vem esse reconhecimento, mas é também uma coisa muito de fenômeno da internet, sabe? Tem youtubers, blogueiros, né? Fecha mais na figura da pessoa nesse sentido. E daí, como eu acabei trabalhando mais com política também, né? O Anticast começou como um podcast de design, que daí vira, a partir de 2013, ele começa a dar uma guinada para temas políticos. Ali eu acho que daí teve uma associação, teve uma galera que começou a se identificar e se interessar e tal, mas não dá, tô longe de ser uma figura aí muito conhecida. Mas assim, isso é uma coisa que eu sinto, assim, tem muitos jornalistas que não, na minha visão, e eu tô falando assim de pessoas assim muito baixo clero, assim, tipo, pessoas que acham normal não assinar uma matéria, sabe? Que de fato elas não fazem jornalismo, faz assessoria, né? Faz assessoria num veículo grande, daí paciência. Mas só copia o que já sai. O jornalista tem que meu jornalista tem que incomodar. Assim, se eu vou brincar disso, eu vou tentar incomodar o máximo possível. Tá certo. Eu ia perguntar também como que o Anticast foi mudando essa editoria dele, assim, de design você foi meio que salpicando umas pautas, né, no meio
do rolê, como é que foi, assim, você sentiu a necessidade de falar mais sobre política, como é que foi? A grande mudança foram as jornadas de junho de 2013, tá? Até então não tinha ninguém falando de política em podcast, e canais de política no YouTube eram poucos. De 5 anos para cá mudou muita coisa no cenário de internet em relação à política, né? Eu sempre falo que 5 anos atrás a sensação que você tinha era que, ninguém fala de política. Hoje em dia tá todo mundo só falando disso, né? E daí a qualidade do debate ainda é muito baixa, óbvio, né? Antigamente era pior, na minha opinião, porque era baixa qualidade e quantidade, né? Então hoje tem muita quantidade, mas tem gente que está correndo atrás, pelo menos. Então ali junho de 2013 a gente tinha que estar falando alguma coisa sobre as movimentações, sobre as manifestações. A gente fez alguns programas analisando o que estava acontecendo. Teve coisa anterior também, né? Assim, pensando bem, 2011 foi o ano que teve Primavera Árabe, teve o 99%, Occupy Wall Street, o Anonymous, né? Então, eu lembro da gente ter feito alguns programas comentando isso, mas era muito na zoeira, assim, junho de 2013, assim, que, tipo, a coisa chegou aqui, né? E que daí a gente começou a pensar mesmo o que estava acontecendo. E daí eu vi uma necessidade de estar falando sobre política. E é doido porque eu estava já no doutorado, né? Então, se não era uma pessoa... estava começando nessa vida. Só que isso é muito da minha geração, assim, que é uma geração muito apolitizada, né? E a geração de vocês, por exemplo, hoje, ao entrar na universidade já começa a discutir coisas que na minha época não estava discutindo. E isso era generalizado em todos os cursos, tá? Então, hoje em dia, muitos cursos, especialmente jornalismo, já está tendo um debate muito mais forte em relação a isso, porque muita coisa foi colocada em xeque também. Então, junho de 2013 foi um momento que a gente começou a repensar, eu comecei a repensar bastante, né? O Anticast sempre puxei muita responsabilidade para mim em tudo, então estava... a gente fazia alguns debates sobre as manifestações, mas ainda falava bastante de design. Eu acho que a mudança mesmo assim, foi ali em 2015, né? 2015 que eu disse, não, agora a gente é um podcast de política, né? Não tem mais como fugir. Deixou a camisa. Isso aí. E como é que você dá conta de organizar essas pautas, já que você pega tudo pra você, assim, né? Você que toma a maior responsabilidade, se não 100%, né? Não sei como é que tá hoje. Como é que você concilia Anticast, Projeto Humanos, vida pessoal? Sim. Como é que é a sua agenda? Você dorme? Não, durmo pouco, mas duro. Esse final de semana eu tenho que dormir mais, assim. Cara, assim, eu dou aula durante a semana, manhã e noite, então eu tenho a tarde inteira livre, né? Só gosto de trabalhar de madrugada, então, geralmente, assim, eu vou dormir umas 2, 3 da manhã, acordo às 7, daí à tarde eu dou uma descansada, assim, também. Daí, durante a semana, às vezes gravo Anticast, eu gosto mais de gravar geralmente durante o final de semana, e geralmente tento pegar algum evento e analisar. Então, o Anticast, assim, ele é muito desorganizado, por incrível que pareça, tá? Porque é muito, tipo, eu tenho meus contatos aqui no Facebook e no WhatsApp, pintou um tema, eu mando mensagem, tá a fim de discutir dia tal horário, daí o pessoal topa, pronto, a gente vai. Eu sempre faço muito assim, né? Aconteceu esse fato, vamos discutir o que, como, onde e porquê. E daí a gente faz algumas análises, assim, tal. Então, o Anticast é muito nesse formato de bate-papo informal, assim, é uma coisa que eu gosto de manter. E eu gosto geralmente de gravar final de semana. Só que agora, como está tendo eleições, a gente está fazendo só pauta quente, né? Então, acontece o debate, a gente já grava sobre o debate, né? Então, acontece tal evento, a gente grava sobre o evento. Entrevista algum político que está em campanha, já lança. Então agora está sendo um período bem atípico, assim, né? Que esse sim, eu planejei bem, assim, daí eu peguei o calendário dos debates, pedi para os participantes, a galera que já participou do Anticast, assim, preencher lá uma planilha de disponibilidades daqueles debates, manter uma tabela, daí domingo agora vai ter debate da Record, e daí eu já estou vendo quem que vai poder participar, né? Então já estou puxando a galera para tentar, assim, domingo o debate vai ter tal horário e depois do debate a gente vai gravar, tá? E daí, então, é mais ou menos assim, agora está tendo um planejamento maior por conta da demanda do momento. Depois vai ser nesse sentido. E o Projeto Humanos eu faço nas minhas férias, né? Como professor eu tenho essa vantagem, tipo julho e no meio do ano, né? E no final do ano, início do ano, que é dezembro, janeiro e parte de fevereiro eu tenho férias também. Então, Projeto Humanos, daí eu me dedico totalmente a isso. O tempo que eu gastava com aula, daí eu gasto com Projeto Humanos, que daí ele exige mais atenção, né? E também a rede do Anticast, atualmente ela tem vários podcasts, né? Ela tem 8 podcasts, se não me engano, né?
O Três Páginas ele está desativado, né? Não tem previsão de... Não tem. Isso aí é do Fábio, tá com o Fábio Fernandes, daí quando ele tiver tempo, ele vai. Projeto Humanos ele está em hiato, né? Até sair a nova temporada. Ele tem o É Pau é Pedra, né? Que é e não é, assim, tipo, porque pessoal, eu não... Né? Porque assim, eu nem falo, eu deixo totalmente independente, eles fazem o que quiser. Mas aí ele passa, por exemplo, por uma revisão sua, não totalmente... Não, todo mundo tem total liberdade para fazer qualquer coisa que quiser. Todos os podcasts, assim, tá? Visualmente, não obstante, Salvo o Melhor Juízo, o Feito por Elas, todos eles têm total, e o próprio Pedra, o Três Páginas, quando acontecia, não tem que passar nada por mim, assim. Então todo mundo faz o que quiser. Mas aí como é que você escolhe esses podcasts? Assim, o que eles têm em comum, assim, que... fazer eles caberem na rede do Anticast? O Salvo o Melhor Juízo foi um convite, né, que foi o Thiago Hansen, que estava fazendo, ele estava participando do Anticast já regularmente. Ele montou o Anticast, ele montou o Salvo o Melhor Juízo, foi na mesma época que a gente estava saindo do B9, e daí, vamos já fazer um negócio junto aqui. A gente deu estrutura para eles, a gente oferece pouco, na verdade, a gente não paga nada. O que a gente faz a gente oferece a estrutura necessária para fazer podcast, que é um editor e site e conta do SoundCloud. Daí a gravação, montagem de pautas, a pessoa faz tudo sozinha, tá? Mas edição e estrutura para publicação, tal, a gente paga tudo. O Visualmente era do Ankara, né, que é um dos fundadores, e a gente queria um espaço para onde ainda ter debate sobre design. Visualmente virou isso. Retomou o que era o Anticast. Isso, né? Exato. Ele acaba sendo um herdeiro assim, natural do Anticast, para quem gosta dessa questão de design ainda. Eu não tenho o menor interesse em discutir isso mais, assim, acho que tudo que eu podia discutir, discuti. O doutorado já foi bastante traumático nesse sentido. Traumático. Daí eu, não obstante, era da veia mais filosófica, né, que era do Beccari, que é outro fundador do Anticast também. Então, quem curte as discussões mais filosóficas vai para o Não Obstante. O Feito por Elas foi por conta de um concurso que nós fizemos lá para novos podcasts, né, quando a gente ia abrir a rede, a gente ia abrir um espaço. Feito por Elas que se encaixava bem, assim, porque era... primeiro eu já conheci a Isabel e a Angélica, né, que eram os fundadores. A Angélica hoje não está mais, mas a Isabel é uma amiga, e feminista, e pesquisadora, e a proposta é interessante, né, discutir cinema produzido por mulheres. Então, mulheres discutindo cinema produzido por mulheres, achei legal dar esse espaço, essa estrutura para elas. O Três Páginas, infelizmente, sei lá quando volta, mas ele começou como um piloto meu, né, de pegar ali foi um episódio do Anticast, né? Isso, assim, que foi uma dinâmica que eu achei legal, achei que tinha futuro. Eu acho que ele é bem legal, eu adoraria fazer, eu mesmo, só que eu não tenho tempo, né, então por isso que eu passei pro Fábio, daí o Fábio também tá sempre corrido e tal, mas mas você sente, assim, que novos podcasters, eles precisam de um empurrão, assim, de quem já tá fazendo igual, não só novos podcasts, né, mas igual novos escritores, que tá sendo incentivado, né, pelo Três Páginas. Mas isso é pra qualquer coisa na vida. Você acha que precisa é necessário um empurrãozinho? Assim, eu não acredito muito nesse lance de tipo, eu vou fazer sozinho, ninguém vai me conhecer. Cara, você como podcaster, você vai procurar outros podcasters, você vai trocar ideia. Eu, por exemplo, toda semana tem alguém me pedindo para ouvir um podcast e fazer. Então, isso sempre tem. Para avaliar. Eu não tenho como, eu não tenho tempo para isso. O que acontece eu vejo que tem alguém, eu vejo muito da minha roda, assim, do meu ciclo de convívio, quando alguém começa a citar muito um podcast, eu vou ver qual é. Então é importante estar circulando. E eu gostando, eu faço recomendação. É que assim, eu evito às vezes fazer recomendação. Só faço recomendação quando eu tenho muita certeza, porque já tive casos de recomendar um negócio, daí o cara vai lá, 2 programas depois fala uma bobagem gigantesca, eu nem conhecia os caras direito, e daí vai, porra, Ivan, como é que você... Sabe? Então, é complicado, eu não posso... É foda esses lances, quando você começa a ter uma certa notoriedade, e eu tô longe de ser uma pessoa muito grande, mas se começa também a ter responsável por aquilo que você recomenda. Então eu gosto muito, por exemplo, do final do ano passado foi um momento legal, porque eu via que o pessoal faz aqueles podcast Friday e tal, e estavam sempre colocando Anticast e daí colocando uns outros, tipo Vira Casacas, o Chutando a Escada, lá do B do Rio. Eu não conhecia nada, não conhecia nenhum desses. Daí eu entrei em férias ano passado, dezembro, eu disse, tá aí, vou conhecer esses podcasts novos agora que eu não conheço. O Olhares Podcasts, a Penan.
Daí eu ouvi e disse, pô, legal, bacana. Daí comecei a recomendar, comecei a chamar o pessoal para participar do Anticast também. Daí eles começaram a crescer também. Então eu acho legal quando todo mundo cresce junto, todo mundo se divide, assim, nesse sentido. Eu acho a audiência acaba ficando mais ou menos a mesma e vai se expandindo, né? Então, sempre que eu posso e eu ouço um podcast e eu gosto, e acho legal e corro atrás, descubro mais um pouquinho, eu depois recomendo pra galera, assim, tá? Mas assim, como eu te falei, toda semana tem alguém pedindo, então é por isso que é difícil manter o cuidado, assim, disso. Mas isso é importante, é assim que cresce, infelizmente, não tem outro jeito. Tá? Ainda mais com um podcast que não é que nem o YouTube, que tem um espaço único. Né? Então a recomendação sempre é importante. Mas com o YouTube também isso acontece, às vezes muito pior. Falando em YouTube, né, eu tava dando uma olhada no canal do Anticast, vi lá que o vídeo mais visto é do Wesley Safadão da Daísta. Sim. Aí eu queria saber a história por trás desse vídeo, por que ele é o vídeo mais acessado, assim, Você sabe que as pessoas são imbecis, né? Não, pelo nonsense no título, talvez? Eu acho que foi uma tentativa, assim, eu já pensei, tipo, se eu fosse fazer um canal do YouTube, como é que seria, sabe? Eu odeio vídeo, assim, detesto vídeo, assim. Mas no vídeo no geral, assim, de YouTube? Tem uma cara na minha, tem uma câmera na minha cara, assim. Eu realmente de produzir, assim. não gosto de produzir, não gosto de produzir, não gosto de gravar, não gosto de olhar pra câmera, não gosto de fazer nada. Faço isso, né? Dou entrevista, às vezes sem problema nenhum. Mas eu não gosto de produzir vídeo, eu acho chato, assim. Legal quem gosta e tal, assim, mas admiro muito quem consegue e eu não gosto, não é pra mim. Me sinto muito mais confortável fazendo só áudio. E daí aquilo lá foi mais uma assim, porque eu olhar, cara, foi tipo, eu acho que eu tava vendo uma foto do Wesley Safadão e ele meio metaleiro, parecia metaleiro, quem que é esse cara, né? Tava na onda do Wesley Safadão, assim. Eu olhava, que esse cara cabeludo, metaleiro da porra, eu disse, não, o cara é cantor de forró, como assim, né, tipo, não faz sentido. Daí, as coisas que não faz sentido, o professor de História da Arte, né, daí, não faz sentido, é uma coisa meio dadaísta, assim, né, o Wesley Safadão é um dadaísta, daí ninguém entendia se eu falasse isso, eu dizia, tá aí, vou fazer um vídeo tese, né, sobre... Daí eu fiz lá, zoando, tipo, com um professor, né? Parece um mundo de Bikman, assim, né? Professor. Um professor mais aquele estereótipo de professor de História da Arte, né? Com cachimbo, assim, tal. Com a biblioteca no fundo, que é minha biblioteca mesmo ali, assim, tal. Daí criei aquela porra, né? Daí fiz aí depois o Star Wars Renascentista, né? Que é o segundo vídeo. Daí eu brincava que ia fazer outros, que eu ia fazer... Bosch e o rock progressivo, eu ia fazer uma série assim de vídeos, e daí eu até coloquei como método Patreon, assim, uma época, eu disse, se a gente chegar, sei lá, $10 mil, eu faço, isso aqui vai virar semanal, coisa assim, porque daí eu ia contratar um editor de vídeo e tal, mas nunca foi pra frente, graças a Deus. Hoje eu prefiro fazer promessas só com podcast mesmo. Ele tem uma cara meio de Wisecrack, não sei se você já viu esse canal. Não, é muito bom, é muito bom, é muito legal. Só que daí eu fazia de um jeito mais zoado, né? O Wisecrack é bom. Aí eu tava vendo um dos vídeos também mais populares no canal, agora, né, recente, que foi lançado 2 semanas atrás, que foi a gravação do Anticast, não é o segundo mais visto, mas assim, dos recentes, o mais visto é ele, né? A gravação do Anticast 353, né? Sobre o ataque ao Bolsonaro lá no Rio de Fora. Sim. Aí você acha que o fato dessa pauta ser sobre política, você acha que é isso que alavancou Tava muito quente vídeos? Tava muito quente no momento. Pautas mais políticas, mais quentes, assim, sim. Ou trágicas, né? Você acha que... Não, programa de política sempre é o que estoura, ser nosso, tá? Então, todos os programas de política são os mais ouvidos. Então, assim, isso é doido, né? Porque... Tanto YouTube quanto podcast, né? Você fala. É que YouTube não é nosso foco. Ali tá as lives agora, porque eu tô fazendo nesse período os programas ao vivo, porque tem gente que gosta de acompanhar. Tem uma audiência, 1.000 pessoas que assistem ao vivo, geralmente, tá? Dependendo do horário, é menos, vai para 500, tá? Mas... tem uma pessoa que gosta de acompanhar ao vivo, porque tipo, acabou de ter o debate, eu quero ouvir o quanto antes, daí tem a live, né? E é só para isso que a gente faz, assim. Então não é um objetivo de produzir vídeo, alimentar o canal do YouTube. Só se de repente de amanhã, assim, o YouTube o nosso canal do YouTube começar a chamar muita atenção, mas não é o meu objetivo, nunca foi, não vai ser.
Então, agora sim, os nossos programas de política sempre chamaram mais atenção, especialmente quando o assunto era muito quente. Então, época do impeachment, época do Temer, das gravações do Temer, do Lula, o julgamento do Lula sendo preso, todos esses programas sempre foram nossos picos de audiência, assim. Então a gente tinha, sei lá, 30 mil downloads, esses programas começavam a ter 50 mil downloads. Esses agora das eleições estão tendo 50 mil downloads como normalidade, sabe, como constante. Então política sempre foi um tema que chamou muita atenção do nosso público, né? Então isso foi mais uma motivação para a gente mudar, assim, para o podcast passar a ser um podcast só de política. Aí, né? Esse do Lula de 3 horas que saiu, ele foi o mais ouvido? Foi. Ele está com uma audiência já de, acho que 90 mil downloads, coisa assim, tá? É bastante para uma realidade de YouTube Brasil, né? Assim, sempre deixar, de podcast Brasil, porque 90 mil downloads é um vídeo pouco visto de algum YouTuber aí famosinho, né? Então, agora, também aquele negócio, 90 mil, um áudio de 3 horas. Pô, você não vai colocar isso na rádio, você não coloca no YouTube porque não faz sentido, no podcast ele encaixa perfeito, né? Sim. Então, acho que foi legal, assim, poder usar essa mídia para que ela, no momento em que ela ficava ideal, assim, e para trazer um documento histórico desse, né? E como é que foi o caminho tomado para chegar nesse áudio do Lula? Foi uma parceria com a editora? A Boitempo, porque a Boitempo no início do ano ela fez uma série de entrevistas com o Lula, né? Salvo engano, acho que foi em fevereiro de 2018. Pegou essas entrevistas porque eles já estavam sabendo que o Lula ia ser preso, né? Então daí eles já fizeram essa série de entrevistas, pegaram essas entrevistas, transcreveram, editaram. Então era um bruto assim de umas 9 horas assim. Daí o pessoal acha que eu tenho as 9 horas, eu não tenho. Ia ter muita repetição, eles me falaram, eu não sei. Tinha repetição, tinha coisas que eram muito íntimas, assim, tal. Então daí que mantiveram só os melhores momentos mesmo. E daí ficou aquelas 3 horas lá, que começou assim, eu mandei um dia uma mensagem pro Kim da Boitempo, o Kim Dória da Boitempo, que é um dos editores lá dentro. Disse, Kim, vocês têm os áudios do Lula ainda? Eu tava pensando talvez em fazer um projeto Humanos com aquilo, assim. Ele falou, tenho, você quer? Assim, tem que conversar com o pessoal do Instituto Lula, vamos ver como é que vai ser, tá, para alinhar certinho. Daí foi uns 2, 3 meses assim, conversando sobre isso. Daí ele disse assim, finalmente saiu, tá pronto, você quer? Vamos lançar até o dia tal, que se não me engano era o dia lá que ia ter que fazer a mudança de chapa no máximo, né, julgamento do TSE. Então daí foi naquele momento assim que tipo, eu lembro quando teve o Barroso, se eu não me engano, ou a Carmen Lúcia adiantou o julgamento da chapa do Lula para uma sexta-feira, e daí quando já estava claro que ia ser barrado, na mesma noite eu lancei o trailer. E daí quando saiu o trailer já estou, meu Deus, o que é isso, tal. E daí, mas isso já estava sendo conversado naquela semana, tinha sido liberado naquela semana mesmo. Eu montei o trailer e daí consegui aquele áudio e daí foi já assim, acho que foi na segunda ou terça seguinte, já lancei, né? E aí o boom que teve nesse episódio, ele serviu para fidelizar ouvintes também ou foi só um pico naquele... Não sei te dizer. Não sei te dizer. A gente teve um pico. Eu não sei se a gente ganhou ouvintes lá dentro. Realmente não consigo dizer com certeza. Agora, difícil que não tenha tido. Tá? Assim como também deve ter gente que se decepcionou e disse, meu Deus, o que estão dando espaço pro Lula e tal. Tanto que o programa seguinte a gente fez uma crítica daí, né? Porque a gente não tinha como discutir ali dentro, né? Então, mas eu acho que chamou assim, a atenção. Teve gente que eu só não sei quanto, mas teve gente que nunca ouviu falar de podcast, começou a ouvir falar, né? Então acho que ajudou nesse sentido aí de popularizar um pouquinho mais a mídia também. Mas você se preocupa assim com o número de downloads ou não é uma preocupação Claro, tem que ficar de olho sempre. Vai que um dia começa a cair, assim, daí eu digo, não, peraí, tem algo errado, assim. Eu não vou jamais vou ser daquele, foda-se, eu faço o programa do jeito que eu quiser. Faz pra mim. Não, eu gosto de ter download, eu gosto de ver crescimento de download e tal. Eu gosto de pensar em estar trazendo mais gente, sempre sabendo que atingindo mais gente você vai receber mais críticas.
né? E daí você tem que começar a construir uma casca meio grossa, assim, para aguentar, porque senão você fica louco. Daí você não faz mais nada, tipo, você começa a receber muita crítica, você diz assim, tudo que eu faço é uma merda, foda-se. Porque você ganha 1 milhão de elogios, ganha 3 críticas, as críticas você vai ouvir. Vão pesar mais, né? Vão, sempre vai. Então, eu tenho que também, assim, eu sou muito daquele tipo, critica, foda-se, pode criticar à vontade, mas daí às vezes tem uma crítica que eu acho que é relevante. Eu digo, não, peraí, isso aqui eu vou ouvir com calma, né? Então a gente vai aprendendo também. Entendi. E qual que você acha que é a maior barreira assim, para angariar novos ouvintes no podcast? Você acha que a mídia realmente é difícil ser consumida? Você acha que é mais por, sei lá, preguiça das pessoas? Você acha que tem um empecilho assim, que você consegue apontar mais fácil? Acho que é uma questão, no Brasil é uma questão cultural, uma questão de acesso à tecnologia, uma questão de domínio da linguagem, do computador, do celular. Acho que também não tem grandes opções, o Nerdcast, sabe? Mas qual que é o programa que eu colocaria para minha avó ouvir, por exemplo, para minha mãe? Ela não vai estar interessada em Nerdcast, por exemplo. Então, eu acho que é muito focado é muito nicho ainda, né? E agora, 2017, 2018, a gente começou a ver uma abrangência maior, assim, né, de temas. Mas aquilo que eu te falei, até 2015, por exemplo, não tinha ninguém falando de política. Agora já tem muitos, né? Isso é legal. Ou seja, daqui a pouco vai ter alguém, as mães, avós, pais, avós, por aí de repente vão começar a se interessar por podcast, vão pedir, como é que assina aqui? Daí você vai entender, daí vai ensinar, alguém vai ensinar eles. Então, eu ainda acho que está faltando um fenômeno, assim, que nem foi o Serial nos Estados Unidos, sabe? Mas para isso também precisa ter as pessoas com internet, né? Tem que ter celular. Nos Estados Unidos as pessoas têm, né? Então isso ajudou. Os Estados Unidos também tem uma cultura diferente com a rádio, né? Tem uma rádio digital, dos American Life, que é o podcast mais famoso do mundo, e da onde veio o Serial. Foram eles que produziram, eles já faziam esse modelo de storytelling, por exemplo, já desde a rádio, na década de 90. Então a rádio lá ela é muito mais inventiva e ousada e, sei lá, experimental do que aqui, né? Aqui a gente não tem nenhum programa assim que se sair o Boechat da Band, acabou aquele segmento da manhã, sabe? Então, o programa, ele parece que nunca é maior do que o radialista. O radialista sempre tem que ser maior. Então, essa cultura aqui é muito complicada ainda, sabe? Mas é difícil até para quem está acostumado com a internet, né? A galera que nasceu com a internet, assim, ainda meio sem falar nas pessoas assim, que realmente não têm acesso à internet e tudo mais. Até a galera que tem acesso ela tem um pouco de sabe, não acha tão atrativo, assim. Eu acho que isso aí é questão de cultura ainda, sabe? Eu acho que pesa mais a questão de cultura, porque eu vejo, vai ter muita gente que podcast, como assim, o que é podcast? Só áudio? Tá, difícil, tá, beleza, pode até ser, mas essa mesma pessoa, ela consegue puxar Game of Thrones pirata, sabe? Torrent não é uma coisa muito simples de mexer. Então, sei lá, né, essa questão de prioridades. A partir do momento que tiver um produto que seja super interessante, que te chame a atenção e que ela se veja, não forçada, mas com muita vontade de consumir, ela vai aprender, tá? O pessoal já vai embora. Você acha que tá faltando alguma coisa nova no cenário de podcast do Brasil, assim, ou questão de formato, editorias, temas abordados, você acha que... Acho que até ano passado eu sentiria essa falta, tá? Só que esse ano a gente teve o Presidente da Semana, da Folha de São Paulo, do Rodrigo Vizeu. E ali eu achei que foi um produto muito bom e que já começa a despontar como tipo, opa, tem gente começando a fazer isso em veículos grandes, né? Podcast pensado como um podcast. Isso, não mais assim como só uma mesa redonda, né? Que é uma coisa que eu falo bastante para jornalistas assim, de grandes veículos. Eu digo, cara, não adianta nada você querer fazer um podcast que um estudante de jornalismo consegue fazer também. Pô, se você é da CBN, do El País, da Vice, sei lá, se você é de um portal aí já com alguma relevância, por que você vai fazer a mesma coisa que o estudante de jornalismo consegue fazer? Assim, não desmerecendo, mas, porra, vocês têm uma estrutura, sabe? Esse pessoal tem estrutura. O estudante de jornalismo tem um gravador, e olha lá, sabe? Então, como o Alexandre Maron, lá do B9, né, ele tem essa frase, né, que eu gosto muito de falar sempre, assim, você tem que ter
ou tempo ou dinheiro, se possível as duas coisas. Se você não tem tempo, tenha dinheiro. Se você não tem dinheiro, tenha tempo. Então, você consegue desenvolver um produto muito legal, assim, se você se dedicar, aquilo seja a longo prazo, vai ficar pronto daqui a 1 ano, mas você consegue. Então, por que os grandes jornalistas não podem fazer isso também, né? É uma questão de visão pequena, assim, que os caras precisam ter. Então, eu acho que, assim, está chamando a atenção já. Eu não sei ainda se a Folha de São Paulo está conseguindo converter para novos ouvintes, né? Que isso é uma dúvida que eu tenho, até queria perguntar para o Viseu um dia. Como é que, se a Folha de São Paulo está investindo em construir novos ouvintes, ao invés de apenas se utilizar já dos ouvintes que já conhecem o que é podcast, né? Que um grande objetivo, uma coisa que seria muito legal seria ela pensar, ok, eu já tenho essa base de ouvintes aqui que consomem podcast no Brasil, mas eu estou querendo expandir isso, né? Eu quero ir além. Eu acho que daí, ok, vamos fazer um produto que seja muito bom e que esse pessoal novo vai querer ouvir. Isso eu não sei se eles estão pensando nesses termos, né? Eu gostaria muito que sim. Então, eu acho que está, sim, faltando ainda um serial brasileiro, tá? E aqui entenda no sentido mais amplo possível, mas que seja aquele podcast que você quer passar para tua avó ouvir. E que a tua avó vai querer assinar no celular dela para poder acompanhar. Isso acho que ainda não teve. Mas está num caminho para em algum momento ter. Em algum momento vai estourar uma grande história aí que a gente tem que ver daí. E o contrário, você acha que tem alguma saturação, alguma coisa que assim tá muito em excesso, a galera precisa ter um esforço maior para pensar em novos formatos? Sei lá, eu tô de saco cheio com o tema nerd hoje em dia, né, sabe? Então, mas é porque também era só o que tinha antigamente. Então só tinha podcast que falava de cultura pop. A galera que começou a ver podcast tinha que ser nerd, né, pra achar uma mídia. Sim, de certa forma sim. Mas não tenho hoje saco mais para ouvir isso, sabe? Mas é uma coisa minha. Tanto é que o Nerdcast continua sendo o podcast mais ouvido do Brasil, né? Então, dificilmente vai deixar de ser tão cedo. O Não Ovo quase chegou lá, mas daí desandou, né? Infelizmente. O Rapadura Cast teve seus momentos de glória, matando robôs gigantes também. E o Jovem Nerd está lá ainda, né? Então o Nerdcast está lá ainda. Então acho difícil que saiam, eles ainda são os melhores, assim, tal, isso aí é indiscutível. Eu só não tenho mais saco, tá? Mas respeito, acho legal, se quem gosta, quer fazer podcast nisso também faça, de repente vai fazer melhor, né? Mas esse é um tema que eu já não aguento mais, assim. E questão de formato, assim, veja, eu tinha uma época que eu ficava, storytelling vai salvar tudo, né? Cara, eu acho que assim, storytelling é muito legal, só que dá muito trabalho e precisa de investimento, é isso, tá? Então, assim, eu não vou privar uma pessoa de ter o prazer de fazer o podcast dela, porque ela não está fazendo storytelling, sabe? O máximo que eu digo olha, seguinte, para fazer bate-papo, você tem que ter, no mínimo, você tem que ter duas coisas, tem que ter carisma e tem que ter conhecimento. Se possível, as duas coisas. Tá? Se não, tem que pesar muito de um lado para o outro. E bizarramente, muitas vezes é muito melhor ter carisma do que ter conhecimento. Tá? Porque daí você pode falar as maiores besteiras, só que você está falando de um jeito que tá todo mundo achando divertido, engraçado, coisa assim. Então, assim, eu acho que tem que... eu não acho que tem que acabar isso e tal. Eu gostaria apenas que veículos que têm alguma estrutura investissem em formatos diferentes, como, por exemplo, o Presidente da Semana, da Folha, que eu acho que ficou muito bom. E ali é um storytelling, né? Então, acho que se alguém pode investir em storytelling, são essas empresas. Tá, como é que surgiu a vontade de contar essas histórias, né, como você conta no Projeto Humanos, com podcast, por que não outra mídia? Porque não, sei lá, você já falou que não gosta, mas por que o podcast você acha que é a melhor linguagem para isso? Assim? Não, porque eu simplesmente acho que o podcast é a melhor linguagem. Porque ela eu acho que ela tem aquele aspecto da literatura que eu acho mais gostoso, que é o de você imaginar as coisas da sua forma, então não tem aquela entrega toda no visual, né? O visual acho que dá muito, assim, às vezes, e dá pouco espaço para imaginação. Claro, estou generalizando aqui, mas o legal da literatura justamente é isso, né? De você imaginar aquilo que você está lendo.
mas ao mesmo tempo ler é cansativo, exige tempo e tal. Eu não posso ler enquanto estou lavando a louça, andando de ônibus, enfim. E podcast, então ele tá bem no meio termo, né? Ele consegue contar uma história e ainda te dá um aspecto emocional, assim, profundo através da voz da pessoa. Acho que isso daí é o mais legal, assim, de trabalhar com podcast. Então, sei lá, eu tenho um carinho pela mídia enorme, assim, nesse sentido. Nunca nem imaginei contar de outra maneira, sabe? Então, vídeo, mesmo que eu quisesse, vídeo é muito caro, texto, eu gosto de escrever, mas eu ia ficar toda hora pensando, pô, eu tenho esse áudio que tá tão bom, eu vou usar ele, né? Melhor. E verdade seja dita também, né? Assim, as pessoas não iam ler tanto quanto ouvem um podcast. Assim, tá? Então eu atinjo muito mais gente ouvindo, produzindo podcast do que se eu publicasse em livro, texto, blog, enfim. E você acha que assim, falta para as pessoas no geral entender o storytelling, a importância do storytelling, seja pro que for, assim, não só para, sei lá, para montar um podcast, mas para qualquer coisa da vida, assim. Falta um pouco a pessoa saber contar uma história para atingir um determinado público, independente do que ela queira com isso, sabe? Sei lá, seja para dar uma aula, seja para dar uma palestra. Você acha que ainda falta um pouco dessa sensibilidade das pessoas? Falta, só que também assim, né? Tem pessoas que já têm uma habilidade quase natural, assim, é muito natural para elas contarem histórias, contar causos, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, eu acho que para essas que daí valeria a pena estudar um pouco mais isso. De importância, assim, eu não sei se as pessoas não têm noção de importância, sabe? Eu acho que tem, acho que elas ainda não viram, não enxergaram ainda, assim, uma possibilidade de usar aquilo para melhorar uma aula, uma palestra e tal. Agora tem muita coisa também que é complicada, né? Por exemplo, o que é storytelling? É técnica de contar história, que nem eu, certo? Então, beleza. Vai ter, mesmo que a gente encontre várias pessoas que pensam igual a mim nessa definição que eu acabei de dar, vai ter um monte de gente que vai dizer que as técnicas que eu uso não são exatamente adequadas, que são técnicas melhor. Então, assim, como não é uma ciência exata, tem 1 milhão de técnicas, cada um faz do jeito que quiser. Esse que é um problema, vamos dizer assim. E vai ter gente que vai falar que história não tem nada, não é dever em técnica, vai ser mais questão de emoção, e eu discordo. Não precisa de técnica profunda ali dentro para saber se contar uma história bem feita, estruturar a história e saber o que está sendo colocado. Então fica desse critério, assim, eu não sei, eu acho que as pessoas têm noção. Agora, por exemplo, você vai ter uma matéria do Jornal Nacional em que aparece lá, olha, Joana comprava seus remédios toda semana. Isso é storytelling, tá? Só que é um storytelling que está informando um fato que eu acho que é legal. Só que assim, fica aquele segmento, 2, 3 minutos, aquela matéria acabou e foi-se, né? Então, força um pouco mais a emoção, pega lá um take X e tal, e acho que tá ok. Eu já prefiro coisa um pouco mais profunda, trabalhada. Então storytelling pode servir para qualquer coisa, assim, pode contar pode servir para contar história ruim, assim. Então, né, eu acho que as pessoas têm noção disso. É difícil hoje em dia você ver um jornal completamente hard news, assim, né? Agora, nem todo mundo vai ser o New York Times, né? Que daí faz aquelas historionas, assim, o New Yorker, né? Nem todo mundo vai fazer isso, né? Nem deve, assim, hard news é importante também. E para montar o Projeto Humanos, como você falou, que é um pouco de técnica, um pouco de emoção, né? Como é que você faz para, por exemplo, colocar suas inserções, seus comentários no meio dos depoimentos dos personagens, por exemplo? É mais assim, vou encaixar a cada tanto tempo, você sente ali que tem um final de fala que é legal colocar, você tem, sei lá, um manual, nem que seja mental, assim, para tentar não fugir muito do formato que você mesmo estipulou ali pro Projeto Humanos. Como é que você faz? Não, eu tenho as técnicas de storytelling para isso, né? Então, assim, eu tenho umas técnicas que falam sobre a questão de janela de atenção, que tem que estar sempre renovando, um tema tem que estar sempre puxando o outro, a história tem que estar sempre andando, né?
as minhas inserções elas entram muito para ajudar a esclarecer alguma coisa. Então, assim, é tudo pensado, né, por assim dizer. A maior dificuldade é saber como que eu vou estruturar. Eu pego uma história ali que é um fato bruto e como é que eu vou trabalhar ele dentro de algumas vertentes, assim, e o que eu quero dizer com aquela história, né? Então tem muita questão de conceituação, daí de novo, todo aquele processo criativo que eu sempre gostei bastante, né, de pegar um fato bruto e tentar trabalhar ele de outra maneira. Mas assim, é tudo técnica, não é nada... Eu não vou ficar explicando a técnica aqui, porque senão vai longe, né? Mas não é nada tipo, eu vou ver como é que vai ser. Não, é tudo pensado e bem estruturado, assim. Eu não começo a editar sem saber para onde que eu vou. Mas eu imagino que pelo tamanho, pela quantidade de material, você também, não sei, eu posso estar chutando errado, mas você não transcreve tudo, né? Você vai por pontos-chave, ou não? Depende, assim. Essa nova temporada, que é muito material, eu não estou transcrevendo tudo. Mas já fiz, a primeira temporada era tudo transcrito. Todos os áudios que tem lá estão transcritos. Você mesmo que fez? Eu sempre tive alguém me ajudando. Primeira temporada eu tive a ajuda da Gabriela Giannini. Segunda temporada eu não me lembro, mas acho que fiz sozinho. E eu gosto também de fazer a transcrição, porque enquanto estou fazendo eu vou lembrando, tem aquela gravação que o cara falou tal coisa, sabe? Então daí eu já me ajuda também a me mapear nesse sentido. Daí agora, de fato, eu já estou assim, mais de palavras-chave, indo direto para isso, porque é muito importante para mim que eu dê lá um Ctrl F e procure pela palavra tal, e daí eu encontre em qual documento que está. Daí eu só, é nesse trecho, desse áudio, nesse minuto. Daí eu só vou lá direto e já corto. E já puxo para lá, assim, né? Então, isso daí é importante. Agora você tá terminando o caso Evandro, né? Que ele já era para sair há muito tempo, só que você lançou um mini episódio explicando que aconteceram algumas coisas, algumas atualizações no caso, né? Sim. E aí, agora você tá chegando a remontar isso? Não. Você só tá acrescentando... Só tô acrescentando. A temporada, ela provavelmente, eu tava planejando ela inicialmente com 10 episódios, ela vai ter que ter uns 20, talvez um pouco mais. Só esses 10 só de coisa nova daquela época que você... Não, eu vou remontar o caso todo, né? Então ele vai ter coisas que saíram na imprensa, vai ter muita coisa que eu tô pegando direto dos autos, então vai ter muita coisa que nunca saiu na imprensa, mas que foi discutido na imprensa, entende? Então assim, as pessoas não ouviram a testemunha falando isso aqui, mas ela saiu impresso. Então, mas dessa vez elas vão ouvir o áudio direto. Isso vai ter bastante. Eu provavelmente vou fazer um break no meio da temporada, então devo lançar uns 10, 12 episódios e dar um tempo para lançar o resto, porque a história é muito pesada, é muito longa, então daí é bom até, eu preciso também de um tempo porque eu pretendo lançar ainda esse ano, e daí eu vou ter que, só que como eu não terminei ainda, fevereiro, ou melhor, dezembro, janeiro, fevereiro eu vou ter que trabalhar nos episódios que faltam. Então isso tudo vai levar um tempo assim para ser feito, né? Eu vou fazer daí nas minhas férias. Então e daí terminando já lanço a segunda parte daí que falta, né? Mas provavelmente vai ser isso, assim, eu vou ter que precisar das minhas férias para conseguir terminar ela. Era para ter saído ano passado e foi até bom que não saiu, porque daí eu pude me dedicar a contar aspectos delas que eu não tinha ainda trabalhado, né? Então agora estou fazendo o mais claro possível, assim. Agora eu consigo dizer, olha, se isso aqui não tem resposta é porque de fato não tem, assim, ou é muita especulação. Mas o que aconteceu assim para você repensar o lançamento foi assim. Uma série de uma coisa mais específica, uma série de eu vou falar isso mais pra frente, mas basicamente assim, esse caso estava encerrado, aconteceu um outro evento que quando eu fui falar para uma dessas partes, seguinte, eu vou lançar daqui a 2 semanas, a pessoa me falou, acho melhor não, porque aconteceu isso, daí eu falei com o meu advogado disse, não, se quiser você pode lançar, você não está fazendo nada de errado, mas realmente ela tem razão em ficar temerosa, porque sabe Deus o que vai acontecer do lado dela. Daí eu disse, não, ok, a pessoa tem coerência e tal, eu vou segurar. Então, até para ficar bem, assim, sabe? Porque eu não queria depois ser acusado de qualquer coisa, que tratei mal a pessoa. Não, quero que seja um vínculo ali forte, né? Então quero manter a integridade das minhas fontes, basicamente isso, né? Mas e por que surgiu o interesse nesse caso? É um caso que eu conheço, assim, lá no Paraná,
o pessoal da minha idade, isso é muito forte no imaginário, assim, sabe? É uma história que sempre ficou muito mal contada e, principalmente para quem tem minha idade, tem uma impressão que não bate com a realidade direito. Tem muito uma mística, uma lenda assim por trás, mas o fato em si pouca gente sabe de toda a história, né? E foi um caso que na época teve repercussão nacional também, então para mim é um caso que explica muita coisa do Brasil, assim, também como funciona o sistema judiciário, o sistema prisional, como que funciona a questão da polícia, como que funciona a questão de religiosidade, como funciona a vida do interior. Então ele toca em tantos aspectos assim que para mim ele é um microcosmo brasileiro, né? E ainda é um caso que envolve pessoas desde muito pobres até pessoas poderosíssimas assim do Paraná, né? Então acho que nesse sentido ele tem toda uma mistura de elementos assim que torna um caso fascinante, né? Agora, voltando para a política, nesse cenário de extrema polarização que a gente tem, né, pessoas, sei lá, fascistas, nazistas saindo do armário, assim, né, o que isso provoca em você? Isso dá vontade de desistir? Ou isso é combustível para poder produzir mais e tentar educar a galera? As duas coisas, sim, eu não tenho... Porque tem que ser um sangue muito frio para não ser tocado por isso. Cara, veja, eu não sou um revolucionário, né? Então meus amigos revolucionários, eles sempre ficam decepcionados comigo, assim. Eu digo, cara, por incrível que pareça, eu acredito na democracia. Democracia burguesa, eu concordo, a gente precisa melhorar isso, mas a gente não pode perder o que já tem, né? Que já foi com muito custo que a gente conseguiu isso, o pouco que temos. Então, eu quando vejo isso aí que está acontecendo, cara, eu fico cansado, mas eu vou fazer o quê? Vou me desesperar, sabe? Eu posso me desesperar, eu posso desistir de tudo, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo e com isso acho que criando um espaço legal para debate e tal. O fato de eu receber tanto ataque dos bolsominions, por exemplo, assim, tal, acho que já é um sinal bom porque significa que eu estou incomodando, sabe? Então o pessoal me ouve, o pessoal me xinga, o pessoal não sei o que, ótimo, que bom, né? Então, se quiser conversar, eu converso. Agora, assim, todos os caras que já me atacaram na internet, eu já combinei para conversar. Gente de verdade, né? Não vou falar de bot, que eu já chamei bot também só para pegar o cara. Mas assim, gente que eu tô vendo assim que assim não tá querendo só dar aquela lacrada para todo mundo ver da direita, assim, tem uns caras assim que são meio famosinhos na internet que querem fazer isso só para capitalizar em cima, sabe? Então esses aí eu nem respondo porque eu sei que isso é escroto mesmo. Agora, uns caras assim que começam a conversar, todos eles digam assim, beleza, cara, aqui pelo Twitter não dá pra conversar, vamos conversar por Skype? Me passa aí por DM. Nem nunca respondo. Respondeu nesses anos todos. Então, assim, é a gente que não tá afim de conversar, é a gente que foge, é a gente que, sabe, vou fazer o que com essas pessoas? Eu digo pra ele, cara, eu acho que você tá equivocado, vamos trocar uma ideia? Não quero. Então tá. Daí tem gente que quer, para as pessoas vamos conversar. Esses dias tinha um aluno meu que chegou para mim depois da aula, ele bastante, dava para ver que eu imagino como é que tá a cabeça dele agora, ele é homossexual e ele é super preocupado, assim, dizendo, professor, eu não sei o que vou fazer se Bolsonaro for professor, se for presidente, porque o que vai acontecer comigo, né? Eu falei, cara, eu não sei, mas a gente vai estar aqui junto. Eu falei pra ele, o Brasil não é só aquilo, né? Vai ter uma galera junto, a gente vai ter resistência, né? E se eu puder ajudar a fazer parte disso, ótimo. Então, maravilha. Eu acho que eu me vejo hoje mais assim. Eu brinco, né, que o meu sonho é ter um segundo turno super chato, assim, tipo Alckmin e Marina. Não, sabe, que eu finalmente pudesse ter o luxo de não ter que votar no PT de novo, né? Mas de novo vou ter que votar no PT, então é foda. Mas paciência, né? Um dia a gente vai melhorar, aos pouquinhos a gente vai melhorando se tudo der certo. E por hora vai ser isso, é questão de aguentar a loucura que tá aí, né, cara? Não, e o pior é que assim, tem gente que eu vejo assim, que é até da classe artística, produtoras de conteúdo, sabe? É uma galera assim que elas têm
é bizarro porque elas são de uma área que teoricamente tem que estar o mais aberta possível. E a gente vê que é super cabeça fechada e não entende. Mas tem uma galera que tá afim de conversar e que conversando você percebe que às vezes o cara tá indo no Bolsonaro muito mais por questão de antipetismo do que qualquer coisa. Ah, é o único que ganha do PT? Então beleza, voto nele. E até se conversar e dizer, cara, você sabe o que aconteceu no Peru, sabe o que aconteceu no Chile, sabe o que aconteceu não sei o quê, sabe quem que é o Paulo Guedes, sabe quem que é o Mourão, sabe quem, né? Tipo, daí começa a conversar e mostrar alguns elementos. Eu vou dizer assim, olha, vamos pensar na pior das coisas. O pior dos mundos para você é o quê? O Haddad eleito e soltar o Lula. É isso? Tá. Você, eu acho que vai ser uma ditadura do PT também. Cara, como é que o PT vai dar um golpe? Você acha que ele tem o exército na mão? Quem que você acha que tem o exército na mão? O PT ou o Bolsonaro? Daí o cara passa 2 minutos para pensar, né? Pois é. Eu digo, qual que... Agora vamos lá. Tem um cara que você detesta, mas você pode conversar. Tem outro cara que você detesta, mas se você falar com ele, você leva uma porrada. Com qual que você quer? Qual? Eu quero que eu possa conversar. Então, desculpa, você tem uma opção. Tá? E você vai odiar essa opção, mas é o que tem. Tá? A outra é perigosa. Daí a pessoa começa a pensar melhor. Daí diga, não, foda-se, tá todo mundo igual. Então beleza, tá todo mundo igual. Faz o que quiser. Eu espero estar errado daí. E como é que você teve esse contato com os candidatos assim, para podcast? Eu vi deve ter sido o último, eu acho. Você falou assim, galera, eu não quero que você mande o contato de alguém que conhece alguém que conhece alguém, né? Você quer um contato mais direto, assim. Como é que tá sendo feito, assim? Eu acho muito interessante isso acontecer com podcast, que é uma mídia que a gente sabe que é super nichada, né? Qual é a mágica que você fez? Não, assim, eu tenho que ter bons contatos, por incrível que pareça. A Manuela Dávila, que eu entrevistei no início do ano, ela é muito amiga de uma amiga minha, a Ana, que inclusive entrevistei, né, que a mamãe é punk. Então a Ana é amiga de longa data da Manu. Você quer entrevistar a Manuela? Cara, ela me mandou contato, daí eu conversei com a assessoria da Manuela por muito tempo para acertar, 2 horas de conversa, consegui fazer isso, que eu sempre gosto de fazer uma entrevista de 2 horas. Foi a única que consegui, porque todo o resto só dizia, não, só tem 1 hora com você. Tirando o Suplicy se deixasse falava mais, inclusive. Mas daí foi a Manuela, foi assim. O Haddad, o PT entrou em contato comigo, disse, você quer vir entrevistar o Haddad aqui? Eu disse, claro, por favor. Eu fui lá, ele estava ainda como assessor do Lula, né? Nem era vice ainda, era só um assessor, assim, um cara que estava conversando. Daí depois ele foi alçado a vice. Daí depois o outro que eu entrevistei foi o de candidato, acho que foi o Boulos, né? Tô pulando alguém? Que eu entrevistei a Glaze, que a Glaze já tinha contato dela antes, da assessoria. Eu queria muito entrevistar a Glaze quando deu aquele lance do PSDB, fez um acordo o PSB fez um acordo de não agressão com o PT, né? Com o PT, e daí isolou o Ciro. Nesse dia eu falei com o contato do PT e disse, queria entrevistar a Glaze. O nome da assessora é essa aqui, fala. Eu falei com a assessora, disse, queria entrevistar a Glaze sobre o que está rolando. Levou um tempo, alguém entrou em contato comigo e disse assim, Ivan, eu sou amigo da Glaze, você quer que eu te faça? Por favor, reforça lá o contato. Daí a Glaze me ligou, disse assim, me liga tal dia, tal. Daí rolou. O pessoal do Suplicy me ligou. E o Boulos foi uma correria, esse demorou, assim, porque eu ligava pro cara, o cara dizia que não podia. Daí o Kim, da Boitempo, forçou lá também. Ele disse assim, o Ivan quer muito entrevistar o Boulos, fala com esse cara aqui então, que é o da agenda do Boulos. Aí conseguiu. Eu falei, cara, o Kim já falou contigo, meu nome é Ivan, quero entrevistar o Boulos, quando é que pode? Dia tal, horário tal. Você pode? Eu disse, pode, então fechou. Com o Ciro, por exemplo, que eu queria muito entrevistar, é difícil, porque os assessores deles eles têm meu telefone, eu já mandei um monte de mensagem para eles nunca respondem. E diz a lenda que, eu já tive pessoa que me contou que todo dia alguém fala do Anticast pro Ciro, pro assessor do Ciro, principalmente, né? Só que não tem tempo. Então, fica nessa, né? A pena. Ele parece ser um cara, sei lá, mais receptivo, assim, né? Não sei. Ele de agenda mesmo, é que é difícil achar a agenda, né? A Marina também é difícil, tentei.
A Vera Lúcia do PSTU recomendaram, tentaram, falaram assim, eles me falaram, cara, entrevista qualquer pessoa, só me passar o contato e me dar uma data que a pessoa pode. Falaram um dia pra mim, você quer entrevistar o Amoedo do Novo? Eu adoraria entrevistar o Amoedo, só me passar o contato. Então é só me passar o contato e a disponibilidade dele. Porque eu não vou ficar correndo atrás. O interesse do cara, porra, né? Assim, é meu interesse também, só que eu faço programa sem eles, assim. Eles podem fazer material comigo, né? Eu posso dar material para eles, então. Lembra quando eu disse que haveria um extra nesse episódio? Bom, uma colega minha chamada Marina Morégola também entrevistou o Ivan nesse dia, e eu pedi pra ela me enviar o áudio depois. Então eu separei alguns trechos interessantes da entrevista que ela fez, sem as respostas repetidas, é claro, e eu vou colocar aqui pra vocês agora. Certas piadas que se fazia antes eu não faço mais, certas visões sobre principalmente questões de minorias, como mulheres, LGBT, negros, não faço mais, sabe? Um aprendizado no sentido de vou tomar cuidado para não falar esse tipo de coisa agora, né? Sim, porque daí eu comecei a perceber, cara, eu sou um comunicadora, sabe? Não posso mais não me ver como tal. Eu não posso mais me ver como uma pessoa que só está fazendo um trabalho e que foda-se quem não gosta. É babaquice isso, tá? Então, na verdade, eu estou fazendo um processo, as pessoas estão me consumindo, eu estou produzindo conteúdo para elas estão me dando retorno, eu não vou, eu não tenho para que ofender um grupo de pessoas, sabe? Se isso soa ofensivo, tá? Então, por exemplo, teve uma vez lá uma pessoa que falou assim, você falou, não vou lembrar agora, assim, mas era alguma coisa do tipo, era alguma coisa a ver com uma palavra que tinha a ver com questão de negros. Denegrir? Denegrir, acho que foi a palavra denegrir, isso. Eu falei, denegriu, e daí alguém falou assim, porra, você não pode usar esse termo, porque não sei o que. Eu falei assim, cara, que loucura. Daí é aquele negócio, mas não sei, Ivan, eu sei que não foi isso que você quis dizer, eu sei que não sei o que tal, mas tipo, pra que usar essa palavra? Eu digo, razão, sabe, não tem pra quê. Assim, eu posso usar outros termos que não vão ofender ninguém, eu vou me comunicar melhor nesse sentido. Então, eu acho que eu me senti eu abracei um pouco mais algumas causas que não tem me ver, ou pelo menos tentei desenvolver uma certa empatia. Agora, sim, é inevitável, vai ter certos exageros às vezes. Então, por exemplo, esse caso dos anarquistas, assim, eu acho que eles estão loucaços, assim, eu vou brigar com eles sempre. Assim, vou dizer, gente, pelo amor de Deus, pensa por 2 segundos, somos pessoas sensatas. Eu não tô falando de vocês. Não, vocês querem criticar o sistema tal, a democracia burguesa critica à vontade. Vocês acho que não dão 1% da população brasileira. Eu tô falando de 15% de pessoas que estão dizendo que todos os políticos são iguais, por isso eu vou anular. Essas pessoas, não é possível que elas não consigam se ver identificadas em um candidato, pelo menos. Ou pelo menos uma situação de tipo, ok, de um lado eu tenho um fascista e do outro lado tem uma pessoa com quem eu discordo, mas eu posso conversar. Para quem que você vota? Você pode escolher. Você não é possível que os dois não te representem, tanto faz qualquer um deles. Então é para essas pessoas que estou falando. Ter que explicar essa coisa tão óbvia para um grupo de pessoas tão inteligente me irrita profundamente. Então eu digo, vá a merda também. Então eu não... Então, assim, ao mesmo tempo que eu me tornei mais tolerante, para outras eu fiquei mais intolerante. Sabe? Eu não tenho mais saco para ficar batendo numa tecla que para mim é tão óbvia às vezes. Eu digo, cara, não, Dani. E daí é meu problema também, como eu já encho o saco, sabe? Então, mas vem com, como dizem em inglês, comes with the territory, né? São ossos do ofício aqui dentro. As pessoas, eu não vou limar as pessoas de falar, então, a não ser quando é uma coisa muito grave, daí, mas é tão raro, assim, porque hoje em dia eu escolho pessoas bem mas legais. uma coisa é ofender diretamente alguém, um grupo de pessoas, outra coisa é você dar a sua opinião de análise. Sim, ali, mas né? é que às vezes eu vou chamar uma pessoa que eu nunca conversei, eu não tenho ideia, alguém me recomendou ela. É o crítico que eu sempre faço ao Mamilos, nesse sentido. Eu acho que o Mamilos faz... na verdade faz tempo que eu não ouço Mamilos, então eu não sei se eles mudaram esse modelo. Porque eu ouvi falar que elas deram uma ajeitada, assim. Porque até o ano passado, pelo menos, o Mamilos ele tinha um risco, que eu já falei isso pra Ju e pra Cris, assim, olha, eu acho que vocês correm um risco muito grande. Porque vocês têm que fazer um programa toda semana, chamando pessoas de opiniões diferentes para debater sobre alguma coisa muito séria e vocês não conhecem essas pessoas. Então é loucura, é você botar no Facebook dizendo, alguém me recomenda nomes tal coisa.
Daí vai chamar 2 pessoas, e daí o exemplo clássico, assim, porque eu vi isso acontecer, eu estava em São Paulo. O episódio do aborto, né? O episódio do aborto eu não ouvi, nem ouvi, na verdade. Faz muito tempo que eu não sou, porque eu fico com raiva, né? Porque eu sei que elas vão concordar com aquilo, e assim, eu digo, cara, tem que ter um sangue frio ali, sinistro. E eu tenho sangue frio, cara, só que assim, quando você debate, eu não consigo não fazer parte do debate, porque eu não quero estar brigando com essas pessoas também. Então, eu consigo ouvir uma pessoa que tem... eu consigo sentar com um eleitor do Bolsonaro e dizer, me conta. Eu conseguiria entrevistar o Bolsonaro, de boa. Mas eu ia enfrentá-lo, né? Eu ia fazer ele lidar com as próprias palavras em vários momentos. Em algum momento ele ia ficar puto e ia sair da entrevista, normal. Não tem bom entrevistador que dure com o Bolsonaro. Assim, o cara ele vai expulsar em algum momento. Mas eu consigo fazer isso, só que assim, me irrita quando eu vejo que a pessoa está jogando sujo e que o outro debatedor não está percebendo a sujeira e não está conseguindo bater. Então eu sei quem que faz isso, tá? E daí eu vi, então assim, eu não ouço mesmo para não passar a raiva, mas eu admiro muito o trabalho da Ju e da Cris nesse sentido. Eu acho que elas tomam riscos que eu não consigo tomar. Principalmente para entregar um programa por semana, era insano o que elas faziam. Então assim, teve um programa em específico que foi de armamento. E eu estava em São Paulo naquela época, eu estava com o Caio Correia do meu lado. Eles assim, cara, elas me mandaram um arquivo, deu pau em boa parte do programa. E eu falei pra Ju agora há pouco no telefone, ó, isso aqui é um programa pro armamento. Porque eu disse assim, mas como que elas deixam assim? Dele falou assim, ó, teve 2 caras, um contra e um a favor do armamento. O contra, se você for ver o currículo dele, o cara é perfeito. Cara cheio de não sei o que, professor da USP, caralho, porra. Só que o cara não sabe falar. Então ele fica falando coisas assim, tipo, que parece que ele tomou drogas, assim, sabe? Eu acredito numa sociedade baseada na paz, na harmonia, vai pra puta que pariu. E daí o outro cara, daí eu perguntei quem que é o outro cara, o tal de Benê Barbosa. Eu disse, pô, como é que chama o Benê, cara? Não conhece? Um dos maiores lobistas da indústria armamentista. Ele não vai dizer que é lobista, propagandista, vamos dizer assim, tá? Porque eu não posso dizer... É um cara que fala de um viés muito mais técnico que um que Sim. fala de um viés muito mais filosófico, e é um cara, né? assim, Então fica desigual. Eu não tenho como provar isso, mas assim, se o Benê não é pago por indústria armamentista, eu não sei como é que ele ganha dinheiro dele, tá? Porque ele é um cara que ele estuda, ele está sempre no Congresso, ele está sempre em contato com políticos, ele é muito próximo de caras tipo Olavo de Carvalho, sabe, essas intelectualidades. Então ele está sempre militando muito em prol disso. É um cara que foi treinado para isso, ou melhor, se formou para isso. Ele foi formado para ser essa voz a favor. E o cara fala bem. Então não dá para ser um tiro no escuro. Então assim, esse é um tipo de coisa que eu acho complicado. Gente, eu quero uma voz a favor e contra do armamento. Daí vai chamar Benê Barbosa e um qualquer. Se você não sabe quem é o Benê Barbosa, é complicado. Então, porque esse cara vai te engolir num debate. E ele vai jogar sujo muitas vezes, sabe? Então ele vai distorcer fatos, ele vai fazer tiradinhas que ele sempre tem, sabe? Então, essa galera, se você não está treinado para saber, daí a Ju fala, não, mas eu me intervenho. Às vezes eu digo, cara, mas você vai ser uma mediadora que vai se intervir, vai se intrometer na discussão. Sabe, vai ter que puxar um fato ou outro para corrigir o teu próprio convidado. É chato isso, né? Então eu já prefiro muito mais esse negócio tipo entrevista em entrevista. Qual que é a tua opinião sobre a... Tá, eu te confronto com essas opiniões. Que nem a entrevista do Boulos. Eu disse, Boulos, eu não consigo ver nessa tua noção de governo democracia. Eu vejo autoridade. Assim. Então como é que você vai... eu vou chamar o povo. Pô, mas que povo é esse? Sabe? Como é que você governaria sem Congresso? Sem maioria no Congresso? Como é que você passaria essas coisas? Eu vou chamar o povo. Tá, mas que povo é? Como? Sabe? Então me deixa louco esses negócios. Eu acho lindo, utópico, lindo, maravilhoso. Acho que tem que ter essa discussão, mas me preocupa isso. Então, esse modelo assim, do Mamilos eu sempre achei muito arriscado nesse sentido. E quando eu estou entrevistando uma pessoa que eu não conheço, não tenho ideia, eu já fico sempre com aquele tipo, espero que ela não fale alguma bobagem, porque se ela falar eu vou ter que enfrentar ela pensando no nosso público e eu vou ter que daí dar uma... e vai ficar chato. Você não considera cortar? Cortar? Não.
não gosto de cortar. Até porque a forma como eu faço o Anticast, assim, para entregar um programa por semana, eu preciso fazer assim, uma entrevista sem edição durante o... Eu corto assim, a pessoa cortou, sabe, eu estava entrevistando o Suplicy, por exemplo. O Suplicy tinha hora que ele viajava, porque alguém chamou ele e tal. Daí eu anoto, assim, ó, em 1h02 minutos, Suplicy... tem uma conversa paralela tal, se eu corto assim, tal. Então agora cortar assim, pô, a pessoa foi escrota, eu vou cortar a escrotidão dela? Não, deixar assim, tal. Daí eu vou intervir, eu vou dizer, tá, mas eu vou seguir aquilo que o Alex Blumberg, que na verdade, de novo, é outro princípio básico do jornalismo isso, mas eu aprendi com o Alex Blumberg, que é o cara do Reply, da Gimlet Media, né, que era do This American Life, do Planet Money, um podcast famoso, assim. O Bloomberg, ele diz assim, ó, quando estiver entrevistando alguém, você vê que a pessoa fala alguma coisa que é pesada, sempre dê a chance dela se defender. Você enfrenta ela e dê a chance para ela se defender. Então, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem se chocar, as pessoas não sei o que, mas daí é problema dela. Pelo menos a pessoa, ela teve... Você não pode ouvir uma coisa absurda e deixar quieto, sabe? Você pensar assim, isso é um absurdo, deixa pra lá, finge que não aconteceu. Muito jornalista faz isso é um problema. Assim, ou dizendo, não, eu tô sendo fiel ao que o cara falou. Às vezes o cara nem percebeu o que falou, então você tem que dar a noção para ele, dizer, tem certeza que é isso? Tá? Mas você não acha que... Né? Só que o foda é que tem gente que sabe que causa esse efeito e fica usando isso como artimanha, sabe, para ficar desviando do assunto, tal, que é o que o Bolsonaro faz bastante, por sinal. Então, se você não tem um mínimo de teoria do discurso, sabe, você vê como é que o cara tá ali tentando te manipular, inclusive te jogando pauta bomba o tempo inteiro, te jogando umas provocações. Se você entra na onda, um abraço, assim, já. Então, às vezes é muito melhor só entrar na cabeça da pessoa, assim, tal, entender a lógica dela, e daí deixa seguir a vida. E você comentou aí que entrevistaria o Bolsonaro. Você tem aí um plano de tentar entrevistar o Bolsonaro? Não vou correr atrás. Assim, eu entrevistaria, mas eu não sou... Mas eu não quero... Eu não sou masoquista, sabe? Eu não tenho esse interesse, tipo, eu vou completar o álbum de figurinhas aqui. Mas é porque é o Bolsonaro e ele é um fascista, ou é porque você prefere ficar nos candidatos da esquerda mesmo, porque é o que faz mais sentido? Eu gostaria de entrevistar o Amoedo, por exemplo. O Amoedo acho que é um cara legal de entrevistar. O Bolsonaro seria uma entrevista que eu estaria muito irritado, eu tenho certeza. Porque ele não responde. Porque ele vai, eu já sei o que ele vai responder, sabe? Então não vai ser um cara que eu vou conseguir confrontar em certas coisas. E assim, ele não segue o básico de uma conversa, né? Então, sabe? Ele não segue, ele já vai tão armado para a entrevista que ele já tem todas as saidinhas. E é muito doido porque ele não foi nem treinado, ele é tosco. Assim. Então ele é uma pessoa ruim de entrevistar. Ele é um inferno de entrevistar. Entrevistar o Temer seria mais interessante, sabe? Então, porque eu já sei para onde que vai a conversa, eu já sei que ela não vai ser interessante, então para que eu vou fazer isso? Sabe, só para dar uma lacrada, diz assim, sabe? Só para dar... lacrar é um termo que tem gente que não gosta que use tanto, sabe? Mas é só para dar aqueles momentos, assim, tipo, nossa, assim, tal. Só para fazer algo, vamos ver quem é o primeiro que não se aguenta e sai. Então, para que eu vou perder meu tempo, sabe? Então, fosse um debate interessante, só que nem debate que ele gosta de ir, tá certo? Levou a facada, agora é complicado, mas ele já disse que não ia participar de debate antes. Então, para quê? E você acha que 2019 é o ano do podcast no Brasil? Acho que todo ano é o ano do podcast, assim. Eu acho que assim, a gente tem dado cada vez mais... está expandindo a mídia cada vez mais no Brasil. Porque a gente pensa muito nos Estados Unidos. Estados Unidos em tudo a gente não pode comparar, assim, tá? Estados Unidos tem outra vibe lá, assim. Os Estados Unidos, para começo de conversa, a internet ela é mais abrangente, é uma população maior, muito mais consumista, smartphones é mais barato, tá, né? Tem a questão da rádio digital, que é diferente da nossa rádio aqui dentro também, então a relação deles com o rádio é diferente. E não pode nunca esquecer, o This American Life, que é o maior podcast do mundo, veio da rádio. Eles estavam fazendo o programa daquele jeito desde a década de 90. Então quando veio o podcast, encaixou.
bem, assim, né? Mas no começo, o This American Life tava para falir uma época, assim, porque era um programa caro de ser produzido. Daí o podcast salvou os caras, né? Então, e daí do This American Life veio toda uma geração de jornalistas que produziam storytelling em áudio e que daí veio para estourar em 2014 o Serial, né? E daí você teve. Então, assim, se você pensar aqui no Brasil, quais são as grandes variedades de programas de rádio que a gente tem? A gente não tem. É tudo igual. Assim, tá? Vai ter uma personalidade ou outra que são interessantes. O Boechat, o Reinaldo Azevedo, né? Assim, tal. Mas não são grandes. Você não ouve pelo programa. Se sair o Boechat, você não vai continuar vendo. Né? Se sair o Reinaldo Azevedo, você não vai continuar ouvindo. Então, não tem a estrutura, a personalidade, é sempre muito personalista, né? Os programas de rádio no Brasil, assim. E os programas em si são chatos, então ninguém se interessa muito. Então, tendo esse problema de cultura auditiva, que já é complicado nosso, já é muito limitado, os podcasts vêm aqui para salvar isso, de repente. Então a gente consegue, talvez, agora, tá expandindo um pouco desse leque e sempre aumenta um pouquinho. Né? Por isso que, assim, todo ano é o ano do podcast, a gente vai estar sempre trazendo novas coisas para cá. Cara, acho que é a última pergunta agora, uma coisa bem simples. Tá. Quais são seus podcasts favoritos atualmente? Puta, que pergunta difícil, cara. Eu achei que era mais simples. Não, é que é muito. Eu assino uns 40 podcasts, assim, então. Sim, vamos lá. Você pode separar por categoria, sei lá, podcast gringo, podcast brasileiro. Sim, vou fazer assim. Podcast de humor, podcast sério. Vamos fazer assim, tipo, aqueles que saem eu ouço. Mundo Freak, saiu eu ouço, porque é o que eu relaxo, é o que eu esqueço um pouquinho os problemas do mundo. E eu gosto muito do Andrei, né, e da galera do Mundo Freak, então eu sou muito fã deles, sou amigo deles, então tenho muito carinho e adoro ouvir eles. Daí tem, assim, de brasileiro é isso, eu gosto muito da NBW, lá do B do Rio, eu gosto, assim, do xadrez verbal, né, não tem como não falar. Ouço todos eles, assim, mas esses aí eu já ouço, tipo, quando, assim, putz, apertou a agenda, não sei. Daí tem aqueles podcasts, assim, que eu amo tanto que eu quero tempo para ouvir com calma, que é, por exemplo, Reply All, né, que é o do pessoal da Gimlet Media, o This American Life, o Love and Radio, qual outro? O Radio Lab, Serial, que voltou agora, né? Terceira temporada. Tem aqueles clássicos, S-Town, que foi legal também, que foi o pessoal do This American Life que fez. E deixa eu ver aqui, deixa eu colar, só pra ter certeza que eu não tô esquecendo ninguém. Depois digo, porra, esqueci os caras lá. IBW, Foro de Teresina, ainda bem que eu falei, Presidente da Semana, o Imagina Juntas. Teve o que a Rukmini Kalimati do New York Times fez esse ano, que foi o Caliphate, né, que foi sobre a história do Estado Islâmico do caralho. O Deconstructed, do Mehdi Hassan, que para mim é um dos melhores entrevistadores do mundo. Heavyweight, que está em hiato agora. Vamos ver. Só o Melhor Juízo, obviamente. O Intercepted, que é o podcast do Intercept Estados Unidos. E, cara, daí você falar todos vai longe, assim, mas sim, tipo, quero ouvir agora um podcast pra curtir. Sempre vai ser This American Life, Radio Lab, Love and Radio, Reply All. Tendo episódio novo, eu tô ouvindo, assim, tal. E brasileiro, assim, que eu faço sempre questão de ouvir, é o Mundo Freak, porque eu gosto demais deles, assim. O resto, ouço, acho muito bom, adoro, sou amigo, sou fã, mas é que o Mundo Freak é meu... É aquele momento que eu disse assim, que bom, eu vou poder agora pensar em outras coisas. Descansar a mente. Isso. Uhum. Não, e me informar, os caras são fantásticos, eu me divirto, assim, tá? Então é muito legal. Duração não é problema pra vocês? Não, né? Não, inclusive Mundo Freak, se quiser fazer 4 horas de episódio, eu vou adorar. Cara, acho que é isso. Acho que fechamos por aqui. Legal, Danilo. Massa. Maravilha. Foi quanto tempo? Deu 1h05. 1h05, olha só, maravilha. E ficamos aqui com mais um episódio.
Obrigado por ouvir e não deixe de divulgar o Como é que Pode em todas as redes sociais. A melhor divulgação é sempre através do ouvinte e não de quem produz. Não deixe de seguir e comentar sobre o episódio no Twitter ou no Instagram do podcast, que é @comecpod, ou então no meu, @dofsmartins. Além disso, coloquei na descrição do episódio o link para a matéria de perfil que a Marina escreveu sobre o Ivan, a partir da entrevista dela. E se você costuma ouvir podcast pelo aplicativo Castbox, também tem um campo de comentários aí embaixo para quem quiser aproveitar o espaço para falar alguma coisa. Mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.